Olá, pessoal. Bom dia ou boa noite, né? Porque a gravação é para as turmas do período da manhã e do período da noite. O tema da nossa segunda apostila é a formação do território brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro na nossa disciplina de Sociologia. Definição de território. O conceito de território abrange mais que o Estado e nação. Qualquer espaço, qualquer espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder se caracteriza como território. Uma abordagem geopolítica, por exemplo, permite afirmar que um consulado ou embaixada em diferentes países seja considerada como uma parte de território, de um território de outra nação. Portanto, o território não se restringe somente às fronteiras entre diferentes países, sendo caracterizado pela ideia de posse, domínio e poder, correspondendo ao espaço geográfico socializado apropriado para os seus habitantes, independentemente da extensão territorial. Sendo assim, território significa os limites que delimitam ou separam um território do outro, formando várias fronteiras em todo o mundo. Essas delimitam o mundo em mais de 190 países. Os territórios são concebidos através de acordos ou conflitos. Esses são estabelecidos de acordo com os interesses socioeconômicos e culturais. Nação. A partir das divisões dos países, formam-se variadas culturas. Entende-se por cultura o conjunto de conhecimentos humanos adquiridos a partir das relações sociais ao longo do tempo em que são passadas para as gerações subsequentes. É o aspecto que mais caracteriza os grupos humanos. Alguns elementos são determinantes na composição de qualquer cultura, seja ela arcaica ou moderna. Os elementos que mais demonstram a identidade cultural são principalmente a língua e a religião. Mas dentro do território está inserida a cultura que é desenvolvida pelo povo. O significado é o conjunto de pessoas que vivem em uma nação. Essa é, essa é constituída pela sociedade politicamente organizada com governos e leis próprias. Para a elaboração e realização do cumprimento de tais leis, caracteriza o papel do Estado. O Estado, nesse sentido, tem a sua essência no valor político. Significa que a nação é soberana, ou seja, exerce poder sobre seu território. E também é independente e reconhecida internacionalmente pelos outros países. Estado tem outro significado que difere do citado anteriormente. Se define como divisão interna do país, ou seja, os estados que compõem a federação. Exemplo, Goiás, Rio de Janeiro. No entanto, alguns países usam outras expressões como cantões, repúblicas, províncias, etc., para designar as divisões internas dos países. Poder. Alguns povos possuem cultura independente, porém não têm território. São os chamados minorias nacionais, que vivem subordinados aos regimes. Aí passou aqui. Aos regimes políticos divergentes das suas culturas. São também denominadas de sentimento nacionalista, que corresponde à aspiração de um povo em conquistar sua independência política e territorial do Estado ao qual está subordinado. Por causa disso, vários movimentos surgiram, sendo marcados muitas vezes por lutas armadas ou pacíficas, mas na maioria das vezes, no primeiro perfil predomina, que no caso é mais por lutas armadas, né? Os principais povos sem território que buscam sua independência territorial e político-cultural são os povos bascos na Espanha, os curdos no Oriente Médio, Irã, na Irlanda, entre outros. No mundo, existem várias áreas de focos de tensão provocadas por questões de fronteiras, que são as disputas territoriais, por zona de fronteira. Nessas, podemos citar o exemplo da China, Paquistão, Índia,
Armênia, Irlanda do Sul e do Norte, e a faixa da Gaza. As disputas por territórios fazem crescer a produção bélica no mundo e aumentam os focos de possíveis confrontos armados. As lutas das minorias nacionais e as disputas por zona de fronteira têm alterado a configuração das fronteiras em várias partes do mundo. Atualmente, os cartógrafos têm encontrado muito trabalho para a elaboração de mapas políticos, pois as questões geopolíticas deixam as delimitações em constante processo de mutação. No século XX, a Europa foi a região do mundo que mais sofreu modificações. Então, a gente percebe aqui que, mesmo depois de tantos anos, existem muitos países que ainda brigam por causa das suas fronteiras, né? Então, não consegue ter uma fronteira ali delimitada, porque hoje a fronteira está aqui, amanhã já muda para outro lugar. E isso vai causando, né, muitas lutas, e a maioria lutas armadas, né? E o que causa morte, né? E muito transtorno. Processos sociais. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Então, aí nós percebemos a diferença de racismo e preconceito, né? O racismo é... desculpa aí, gente. Ó, o racismo é a denominação da discriminação e preconceito, né? Então, racismo significa a discriminação ou preconceito. E aí, o preconceito, como o nome já fala, olha, o nome já fala aqui, ó, pré-conceito. Então, é um pré. Pré é uma coisa que você, como que eu posso dizer? É uma coisa que você julga, mas sem ter conhecimento, né? Então, por isso que já o nome já fala, né? Preconceito. É uma coisa que você imagina que possa ser, mas sem ter aquele conhecimento. Se você viu uma pessoa, você já julga que a pessoa pode ser, que a pessoa é assim, assim, assado, só pela maneira de vestir, pela maneira de falar, ou pela maneira de caminhar, ou porque tá de a pé, ou porque tá de moto, ou porque tá de carro. Você já julga uma coisa e já fala. Isso é o preconceito. Como o próprio nome já fala, né? Você formou um pré-conceito, que no caso é uma coisa que você mesmo coloca na sua cabeça e forma ali aquele conceito ou juízo, né? Agora, a discriminação já é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas e objetos, né? E no caso, aí você já tem conhecimento da pessoa ou objeto ou algo assim, mas mesmo assim você faz aquela separação, né? Por exemplo, eu não posso andar com pessoas, vamos supor assim, gordas ou magras, baixas ou altas, qualquer coisa do tipo. Então, você faz uma separação, você separa o tipo de pessoas que pode ficar ao seu redor, né? Ou então objetos ou algo assim. Isso aí é a discriminação, tá? Preconceito e discriminação racial ou crise ou crime de ódio racial. Nesta forma direta de racismo, o indivíduo ou grupo manifesta de forma violenta física ou verbalmente contra os outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos ou não, e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a Lei 7.716, de 1989, do Código Penal Brasileiro prevê punições a quem praticar tal crime. Racismo institucional. De maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação do preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis, que de forma indireta promove a exclusão ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem de policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivas. Isso pode ser observado nos casos de Charlottesville, na Virgínia, Estados Unidos da América,
quando, após sucessivos assassinatos de negros desarmados e inocentes por parte de policiais brancos que alegavam o estrito cumprimento do dever, a população local revoltou-se e promoveu uma série de protestos. Então, aqui, nós estamos vendo aqui o preconceito ou discriminação racial ou crime de ódio racial, né? Que, igual falou aqui no texto, ele pode ser praticado violentamente física ou verbalmente, né? E depois nós temos aqui o racismo institucional, que é aquele praticado por instituições, né? Sejam elas privadas ou públicas, né? Em relação à cor, tem lugar que negro pode trabalhar, outro lugar não. Igual assim, eu já andei pensando na minha cabeça, eu ainda não vi, mas pode ser que eu ainda vou ver, né? Por exemplo, uma pessoa negra trabalhando em caixa de banco, lotérica, essas coisas. Eu ainda não vi. E não entendi o porquê ainda. Mas pode ser que eu ainda veja, né? E toda vez que eu vou num local assim, eu fico pensando, o porquê não tem nenhum negro naquele local, né? Eu já penso que pode ser um racismo, né? Mas talvez não seja. É só coisa da minha cabeça, né? Agora, o racismo estrutural. De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes e que provoca diretamente ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo algumas situações. O racismo e o preconceito. Não podemos resumir racismo e preconceito, não podemos resumir preconceito a racismo, visto que preconceito pode advir de várias outras diferenças, como gênero, local, de origem e orientação sexual. Porém, o racismo é uma forma de preconceito e, como as outras, manifesta-se de diferentes maneiras, fazendo vítimas todos os dias. O preconceito racial não é exclusivo do Brasil, visto que, em maior ou menor escala, todos os países colonizadores e colonizados apresentam, em um grau, índices de preconceito racial contra negros ou, no caso de países colonizados, nativos daquele local. Também é importante ressaltar que uma ação de preconceito somente é considerada racista quando há uma utilização sistêmica e baseada em uma estrutura de poder e dominação contra a etnia da vítima. Causas do racismo. A discriminação pela origem pode ser reportada desde a antiguidade, quando povos gregos e latinos classificavam os estrangeiros como bárbaros. A origem da designação do preconceito de raça é específico, é mais nova, tendo sido alavancada nos séculos XVI e XVII pela expansão marítima e colonização do continente americano. O domínio do Novo Mundo, assim chamado pelos europeus. O genocídio dos povos nativos e a escravização sistêmica de povos africanos geraram um movimento de tentativa de justificação de tais relações de poder por uma suposta hierarquia das raças. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que povos de origem europeia nata seriam mais inteligentes e capazes de dominar e prosperar, enquanto os negros indígenas foram por muitas vezes considerados animais. Tá vendo aí a maneira, né? No século XIX, com o impulso positivista sobre as ciências, teorias científicas racistas surgiram para tentar hierarquizar as raças e provar a superioridade da raça branca pura. Hoje em dia, contudo, os estudos sérios, tanto com embasamento sociólogo e psicológico, quanto com embasamento genético, não dão mais crédito às teorias racistas do século passado. O nazismo alemão e entidades como o Ku Klux Klan nos Estados Unidos utilizaram e utilizam essas teorias raciais ultrapassadas para justificar a supremacia da raça branca. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente à longa escravidão de povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável,
pois não se preocupou em inserir os escravos libertos na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje. Aqui nesse trechinho, nós percebemos que quando terminou a escravidão no Brasil, não houve nenhuma preocupação, por exemplo, assim, de colocar os escravos na escola, de oferecer algum curso, alguma coisa que inserisse eles no mercado de trabalho. Não houve nada do tipo. A escravidão terminou, os escravos ficaram libertos, mas libertos para fazer o quê? Se não tinha nem profissão, nem estudo, e assim por diante, não tinha nada. Resumindo, alguns se tornaram bandidos, outros foram trabalhar da mesma maneira que estava trabalhando. Não era mais escravo, mas realizava a mesma função, né? O mesmo tipo de serviço. Então, não houve uma preocupação com isso, né? Então, a gente percebe que essa falta de, como que eu posso dizer a palavra? Essa falta de ajuda que teve resultou num sistema que dura até hoje, né? Um sistema que fica tem consequências até hoje devido a isso. Bom, essa foi aqui a gravação da nossa aula. Temos aí as atividades, agora vocês vão tentar fazer as atividades. Vou deixar também um link para vocês assistirem um vídeo da internet que traz mais explicações sobre este assunto. Bons estudos!